E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, primeiro domingo da nova Arena da Baixada, né? Infelizmente nós não conseguimos obter a vitória contra o Palmeiras, mas a torcida fez a sua parte, a torcida cantou, incentivou, cobrou no final, né? E a pressão na Baixada é sensacional, né? É algo fantástico, bem mais potente do que a nossa velha arena, né? Bom, torcida, o que nós temos que entender agora, nesse momento, é o seguinte: todas as equipes que vierem jogar contra a gente aqui na Arena da Baixada, agora no segundo turno nós vamos ter 9 jogos aqui na Arena, elas virão para conseguir um empate. O empate para essas equipes, né, para todas essas equipes, é como se fosse, ou será, uma vitória. Assim como o empate nesse último jogo foi uma vitória para o Palmeiras, né? O porquê? O porquê é muito difícil, né, jogar com essa pressão da torcida, né, num gramado que a gente já sabe que tem dimensões específicas, né? É um gramado diferente de outros gramados, e a torcida incentivando, empurrando um time. Então, o que acontece? A ideia desses times, a não ser um treinador louco aí da vida, é sempre vir para buscar o contragolpe, fazer um gol de bola parada, né? Um gol de pênalti, uma jogada, uma falta, né? E sempre jogar atrás da linha da bola, recuadinho, fechadinho. E no momento, o nosso time atual, né, não está encontrando facilidade, né? Não tem facilidade para fazer as triangulações, as tabelinhas, tudo aquilo que eu venho falando nos últimos vídeos. Inclusive falei no último vídeo que eu fiz, volta ao Caldeirão, né? O nosso time não está encontrando facilidade para jogar contra equipes que jogam dessa maneira, que jogam fechadinhos, né? A nossa característica, pelo menos nas últimas 19 rodadas, né, que nós tivemos, foi outra, foi de buscar sempre o contragolpe, o erro do adversário para sair em velocidade. O Claudinei chegou agora, né? Eu já gostei do Claudinei, gostei da entrevista que ele deu de 9 minutos aí, tem na TV Cap para quem quiser assistir. Muito lúcido, né? Diferente de outros treinadores que passaram por aqui, como o caso do Doriva, que dizia que nós estávamos no caminho certo. O Claudinei fez o certo, né? Entrou com aquilo que ele tinha de melhor, de interessante no momento, e até mesmo as substituições ele fez da maneira que poderia fazer, né? Então eu acredito que nesse momento nós precisamos passar uma régua, né? Foram 19 rodadas, o Atlético conquistou 25 pontos, né? Estamos em 11º colocado, né? Ou seja, o primeiro da segunda metade, né, da tabela. E nós precisamos colocar em pauta isso com os jogadores e também com a torcida, quais são os nossos objetivos, né? Na minha visão, o nosso primeiro objetivo é a conquista de 22 pontos, mais ou menos. Para quê? Para que nós possamos, vamos dizer assim, ficar tranquilos ali no final da reta final ali, né? Aquelas últimas 7 rodadas, aquelas últimas 10 rodadas, conseguimos ficar tranquilos, né? Aquelas últimas 5 rodadas, e não ficar naquele desespero, né? Por causa do rebaixamento. Então, no momento nós temos que entender isso, né? O Atlético está passando, o Atlético não está no mar de rosas, né? Financeiramente, nós temos contas a pagar de investimentos que foram feitos. A arena não está concluída, como muitos pensam, né, que está concluída, acabou a Copa, a arena está pronta. Não está. Temos vários detalhes que estão sendo feitos e que serão feitos, né? Por exemplo, no caso das lojas, né, que nós conseguiremos um bom dinheiro com isso somente em 2015, né? O teto retrátil aí para 60 a 90 dias, ou seja, há vários detalhes, né, que mostram e demonstram que o projeto ainda da Arena da Baixada ainda não foi terminado. Então a gente não pode cobrar nesse momento da diretoria um grande investimento em jogador, porque a gente sabe que o dinheiro, o caixa está escasso, né? Então
nós temos que apoiar esses atletas que estão aí. Claro, tá voltando agora o Carlos Alberto, muito bem-vindo. Se vier outros jogadores como Bruno Costa, Edgar Júnior, outros jogadores que entrem nesse perfil do Atlético, né, de qualidade e preço baixo, também serão muito bem-vindos. Eu tenho certeza que a direção, o DIF está atrás desses jogadores, né? Mas no momento nós temos, né, que apoiar esses atletas. Nós temos que ter uma certa paciência, certo? Até o final desse ano e início do ano que vem, né? Ano passado nós estávamos naquele embalo da questão da Libertadores, da questão da Copa do Brasil, que na minha visão foi um bônus no meio do caminho, por um projeto também que foi pensado lá atrás de fazer uma pré-temporada mais longa, né? E nós ali nos últimos meses, com certos jogadores, com o Mancini, fomos bem, né? Mas a arena ainda não estava pronta, né? E nós tivemos toda aquela questão de investimentos na nossa casa, e atraso nos investimentos, atraso de um ano na entrega da obra, então tudo isso que você já conhece. Então realmente nesse momento nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, mais um pouquinho de paciência, né? Quando nós estivermos nesse mar de rosas, né, daqui um ano, daqui 6, 7, 8 meses, aí sim, com toda, vamos dizer assim, propriedade, né, a torcida vai poder cobrar e o time, né, a direção, vai poder render e nos mostrar e trazer esses jogadores que a gente está pedindo no momento, né? Então vamos passar essa régua. Objetivo, 22 pontos. Conquistado esses 22 pontos, aí na sequência a gente vê o que a gente pode fazer. Mas esse ano nós temos que, né, nos mantermos na Série A primeiramente. Vocês estão entendendo? Porque nós temos aí 19 rodadas aí pela frente, 9 jogos em casa, 10 fora, né? E hoje vários setores do nosso time nós temos dúvida, né? Talvez o único titular assim da torcida, né, que seja insubstituível no momento seja o Everton. Nas outras posições nós vamos preenchendo cada um com a sua opinião, cada um com a sua preferência, para montarmos o time. E o Claudinei entrou com o que ele tinha de melhor no momento. Nós perdemos oportunidades com o Marcelo, nós perdemos oportunidades com o Marcos Guilherme, na questão de pontaria, né? Aquelas jogadas que eu tanto peço ainda não estão sendo criadas. O Palmeiras veio para fazer cera jogar fechado. Na minha visão, o Voaden também foi conivente com o Palmeiras, né? Tem essa questão. Podem dizer o que quiser, mas na minha opinião, o pênalti que deram em cima do Marcelo não foi, certo? Porque se você for se espelhar em outros campeonatos pelo mundo, esse pênalti não vai ser marcado, certo? E foi marcado, ok? Então essa é a minha opinião, né? Então, porque o Marcelo, ele corre e no momento ele vai ter que travar o pé, certo? E o jogador, numa câmera por trás que a transmissão pegou, você já vê que o jogador já vai se atirando, já buscando aquele contato. Tá entendendo? Então, infelizmente é uma praga que está impregnado na nossa classe de jogadores, até na classe de técnicos, na classe do futebol brasileiro, né? De sempre querer se jogar e não continuar a jogada, infelizmente. Então, para mim o pênalti não foi, certo? E quando o Palmeiras ficou com um jogador a menos, ficou pior ainda, né? Porque eles se retreinam mais ainda e o Atlético continuando com a ligação direta, né? Porque o time no momento não está rendendo aquilo que pode render, não está fazendo aquela triangulação, aquela paciência para tocar a bola em linha de fundo, cruzar, tudo que o Claudinei viu e falou, por isso que eu estou dizendo para vocês. O treinador consciente e um treinador que já falou que vai, né, com o tempo implementando o trabalho dele. Nós teremos 2 semanas aí, uns jogos no meio da semana, não vamos ter muito tempo para treinar, mas quando tiver semana cheia para trabalhar, com certeza, e com o trabalho do Claudinei consciente, o time tende a melhorar, certo? Então, o gol do De La Torre, um erro numa jogada inicial, a bola sobrou, ele tinha aquele recurso, fez um gol, parabéns para o De La Torre. Hoje no meu time ele jogaria, certo? Continuaria com ele titular. Alguns jogadores que jogaram eu já colocaria no banco. Não vou falar o nome de certos jogadores, mas são jogadores que eu já venho falando nos últimos vídeos e que
não estão mostrando aquela vontade, né, de que com os jogadores que nós temos hoje no elenco, alguns ainda não foram testados, eu continuo repetindo isso, nós podemos sim, né, fazer um bom campeonato aí, certo? Sem sustos, né, tanto dentro como fora de casa, e o time jogando um futebol mais propositivo, um futebol, né, mais ágil, não na correria, mas um futebol ágil, um futebol de criação de jogadas, né, não de fazer as jogadas no abafo e na pressão e às vezes escolher jogar a bola na área e não cruzar ou não enfiar a bola. Então, todas essas questões que eu já venho falando nos últimos vídeos para vocês, né? Então é isso, vamos apoiar e torcer pelo Atlético, torcer pelo melhor do clube, né? Para aqueles ainda que não são sócios, né? Hashtag seja sócio, www.sóciofuracão. Por que eu falo isso e eu continuo falando isso? Porque assim como muitos atleticanos continuaram sendo sócios quando o nosso time caiu para a Série B, na Série B o nosso time continuou tendo apoio de vários sócios, nós não estamos ainda no momento do mar de rosas. Então nós precisamos também daquelas pessoas que podem contribuir com o clube. Eu até lancei o desafio Seja Sócio Furacão. Por favor, se associem, né? Quanto mais sócios nós tivermos para lá dentro do gramado gritar e financeiramente ajudando o clube nesse momento de equacionamento de contas, melhor o Clube Atlético Paranaense. É um momento histórico. Ainda não estamos no mar de rosas, né, que foi prometido lá atrás. Talvez daqui 6, 7, 8 meses a um ano nós estaremos, né? Essa é, pelo menos na minha cabeça, a ideia. Twitter, né? @mdatleticanos, ok? O blog é mundodosatleticanos.blogspot.com. No Facebook é o Mundo dos Atleticanos, né? E no Instagram, @instafuracão, ok? Então eu agradeço a todos aqueles atleticanos que vieram de longe. Nós tivemos, por exemplo, o Lucas Meirelles. Um abraço para você, Lucas, né? Continue aí, Lucas, divulgando aí em Sergipe todo o seu atleticanismo, né? Um abraço para você. Um abraço também para o Caio Gondo, que faz as análises, né, no blog do torcedor no Globoesporte.com. Encontrei com ele, né, no último jogo do Atlético contra o América, conversamos, né, e descobri que ele me acompanha e eu acompanho ele. Então, aquele abraço, Caio, né, parabéns pelo seu trabalho. E também parabenizar as embaixadas que estiveram, né, presentes num jogo, como a Embaixada de Recife, né, Embaixada de Umuarama, Embaixada de Santo Antônio da Platina, né? Então o abraço, na verdade, é para todas as embaixadas aqui no Paraná, as embaixadas atleticanas, né, no Brasil e fora do Brasil, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês também continuem aí onde vocês estão, reunidos, né, com os atleticanos, divulgando o nosso Atlético, né, divulgando o nosso Furacão, esse sentimento, né, mútuo que nós temos de atleticanismo. E um abraço especial para você que está assistindo esse vídeo, que acompanha o nosso trabalho, o trabalho do Mundo dos Atleticanos, o meu trabalho, do Felipe, né? Muito obrigado pela paciência, né, por assistir os nossos vídeos. Estamos aí para fazer o melhor, né, sempre para o Atlético Paranaense, para o nosso Furacão, né, com esse sentimento que nós temos muito forte de atleticanismo, né? Então é isso, saudações rubro-negras, né? Até a próxima, fiquem todos com Deus. Um abraço!